Trazemos a pergunta às escolas de Portugal continental de norte a sul, uma parceria da TSF com a Direção-Geral de Educação. E trazemos esta pergunta: democracia, para que te quero? Estamos hoje em Vendas Novas, na Escola Secundária de Vendas Novas, no distrito de Évora, o único distrito a sul do Tejo em que o Chega não ganhou as eleições, e estamos a gravar isto no dia 22 de maio. Esta programação estava feita antes mesmo sequer de saber que haveria eleições. Hoje vamos falar, temos como tema, como desafio a estes alunos, vamos falar da democracia em Portugal. A nossa conselheira científica é a Daniela Nunes, que é politóloga. Olá, obrigada Fernando, boa tarde a todos, é um gosto enorme estar aqui convosco. Hoje com um propósito muito especial, que é o de debater acerca da nossa democracia, da democracia portuguesa, que, como sabem, historicamente não é assim tão antiga quanto isso. Já se pode dizer uma democracia adulta, mas uma democracia em constante evolução, até porque os desafios e as dificuldades dos tempos e das gerações novas são sempre diferentes e cabe a este regime democrático, claro, adaptar-se e desenvolver-se em conformidade com esses tempos e com essas gerações. Não vale a pena amassar-vos com um conteúdo demasiadamente histórico, até porque estou segura de que todos vocês se recordam de aprender onde e quando é que nasce a nossa democracia. Aliás, foi há menos de um mês que celebramos mais um aniversário do 25 de Abril, por isso preferia colocar-vos aqui diante algumas pistas e algumas ideias sobre o presente, nomeadamente sobre aqueles que podem ser os riscos da atualidade para a nossa democracia em Portugal e, em particular, os riscos mais ligados a vocês, camadas mais jovens da sociedade. Nós, como dizia o Fernando, acabámos de sair de um momento eleitoral, eu diria mesmo que ainda estamos no rescaldo das eleições. E uma das questões de que temos vindo a falar, sobretudo, é a abstenção, e nomeadamente aquela ligada mais aos jovens, porventura um bocadinho mais velhos do que vocês, mas não muito, até porque alguns de vocês certamente já têm a idade para votar, já terão 18 anos. Mas não me refiro aqui só à abstenção ligada ao momento eleitoral propriamente dito, porque existe um outro desafio muito relevante, que é o da abstenção ou da participação cívica para além do voto. E embora nós, cidadãos, e vocês jovens também, embora tenhamos liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de associação, por aí fora, muitas vezes, e sobretudo vocês jovens, não sentem que as vossas vozes são ouvidas, e nessa matéria as redes sociais vieram dar-vos uma visibilidade acrescentada, eu diria, mas também trouxeram problemas como são, por exemplo, a desinformação, o discurso de ódio, cada vez mais forte, cada vez maior polarização da sociedade. Portanto, ainda que a democracia portuguesa tenha alcançado conquistas muito importantes nos últimos 51 anos, é óbvio que ainda existem dificuldades, como eu dizia, associadas à evolução dos tempos e das gerações. Há, claro, sinais positivos do desenvolvimento e do envolvimento cívico, desde logo pela realização de atividades como esta que nos traz aqui hoje, mas os tempos que se avizinham anunciam que há perigos para os quais temos que estar alerta e temos que lhes prestar atenção, como aliás também vamos fazer aqui hoje. Eu vou terminar só dizendo que manter a democracia portuguesa viva implica precisamente prestar atenção a estas questões, por isso agora o tempo de antena é vosso, boa sorte a todos. Temos alunos do 12º e do 10º ano, são todos da área de ciências. Eu vou começar pela Sara Costa, que juntamente com os colegas, eles prepararam este debate, recordando aqui que nós não temos qualquer interferência, a TSF não tem qualquer interferência no conteúdo em si, isto é preparado entre os professores e os alunos, e eles deixaram-nos aqui algumas pistas para esta emissão. E a Sara Costa teve desde logo que responder a uma pergunta, o Estado de Direito, e o que é que isto tem a ver com a democracia, Sara? Boa tarde, desde já. Eu acho que o Estado de Direito é um princípio fundamental na sociedade democrática e que garante a todos que estão sujeitos à lei. Vou passar à tua colega do lado, até tu te acalmares um pouco, Maria Clara Firmino, que é aluna do 10º ano. Maria Clara, há democracia sem Estado de Direito? Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Em segundo lugar, gostaria de agradecer o convite. Agora, dirigindo-me à sua pergunta.
Claro que existe democracia num Estado de Direito. Estamos numa democracia no qual um dos valores mais importantes é a liberdade e o Estado de Direitos é um Estado de liberdade. Temos o direito à liberdade que não nos foi dado assim há tão pouco tempo. E não nos foi dado. Nós lutámos para ter o direito à liberdade. E lutámos no dia 25 de abril de 1974. E é desde esse dia que temos uma democracia. Sara, o Estado de Direito quer dizer que temos as leis que nos regem e somos todos iguais perante a lei. É isso. Portanto, deduzo que há bocadinho que irias dizer algo que não há democracia sem Estado de Direito. É isso. É isso. Mas tens que dizer mais qualquer coisa, não podes abanar com a cabeça que a gente na rádio tem que te ouvir falar. Ok. Está bem, Sara? Este foi um dos desafios a que tu procuraste responder, que tem a ver com o Estado de Direito. Entre os subtópicos que vocês prepararam, diz aqui, escreveste tu, juntamente com os teus colegas, já alguma vez sentiste que os teus direitos foram ignorados ou não foram levados a sério, ou pelo menos como tu gostarias? Eu pessoalmente nunca tive nenhuma experiência parecida e acho que, pronto, na minha experiência própria nunca tive os meus direitos a serem não ouvidos. Qual é o direito que tu prezas mais? Qual é o direito que tu gostas mais na tua vida? O direito à liberdade de expressão. Acho que a liberdade em geral, ter não sei, liberdade para dizer aquilo que penso e dar a minha opinião. O teu colega, o Dinis Tadeia, aluno também do 10º ano, Dinis, outra pergunta que surgiu na vossa preparação. Confias nas instituições que deveriam proteger esses direitos? E já agora, quais são essas instituições, se é que tu te debruçaste sobre este assunto? Já agora, boa tarde. Eu não tenho... Como é que eu ia te explicar isto? Eu não acredito, nunca... A minha confiança perante as instituições nunca foi, de certa forma, quebrada. Eu nunca me senti injustiçado, por isso eu acho que elas estão a desenvolver o trabalho que devem continuar a desenvolver e têm protegido os direitos, os nossos direitos, de forma correta. João Laranja, aluno do 10º ano, qual é, na tua opinião, como é que está a democracia em Portugal? Como é que tu vês a democracia? O que é para ti o conceito de democracia? Boa tarde. Para mim o conceito de democracia é cada um tem a sua ideia, cada um pode expressar a sua ideia e pode pôr a sua ideia em prática. Nós temos vários partidos até, cada um pode votar nos partidos que quer e podemos dessa forma escolher as pessoas que ditam as regras, ditam as leis. Que nos vão representar. Exatamente. Sentes que Portugal é uma democracia saudável, uma democracia ativa, em que todos somos tratados por igual? Tens confiança na democracia que se vive em Portugal? Eu confio muito na democracia em Portugal. Sinto que as regras são muito iguais para todos. O que sinto às vezes é que, por exemplo, os direitos são... Na minha ótica, os direitos são uma consequência dos deveres. Portanto, a partir dessa parte, às vezes acho que até há pessoas que tentam exceder os seus direitos sem cumprir com os deveres. E quais esses deveres de cidadania, que é o que está implícito na tua resposta, quais é que achas que são os mais importantes? Por exemplo, quando a gente fala de votar é um direito, e votar também é um dever, não é? Sim, votar é mais que um dever. Sinto que, por exemplo, votar devia ser um dever, não é obrigatório, mas na mentalidade das pessoas na mentalidade das pessoas devia ser obrigatório também um horário de semana de trabalho que devia ser obrigatório e às vezes há muitos abonos que são dados que às vezes para pessoas que não se esforçam para trabalhar. Estamos aí duas coisas diferentes. Já estou aqui a fugir um bocado, se calhar, ao tema. Não estás a fugir ao tema, não. Estás a misturar duas coisas. Estás a falar de um horário de trabalho. O que é que tu querias dizer sobre isso, para ver se eu consigo perceber? Sinto que às vezes há pessoas que não cumprem sempre com o horário de trabalho. O que é que queres dizer? Que deveria haver um
Um período de descanso fixo para toda a gente, é isso? Não. Tanto um período de descanso como um período de trabalho fixo para toda a gente. Mas isso existe na lei. Sim, sim, existe. A lei diz que são 40 horas de trabalho por semana, não é? Sim, a lei diz. Às vezes falta pôr em prática, digo eu. João, deixaste aqui este mote, deixa-me perguntar o que é que os teus colegas pensam sobre isto. Maria Clara, quais são para ti os direitos fundamentais e os deveres de que falava há pouquinho o João em democracia? Bem, eu concordo com o João que se nós não cumprimos os nossos deveres de cidadãos, não devemos reclamar os nossos direitos. Não é que não tenhamos direito a eles, obviamente que temos, mas primeiro dedicamos-nos aos deveres. Depois, acho que sim, se cumprimos os deveres, por exemplo, votar. Votar é um direito a que todos temos direito. No entanto, há 52 anos atrás, sim, nem toda a gente tinha direito a votar. Acho que devemos recuar um bocado no tempo e pensar, se eu agora posso votar, porquê é que eu não o faço? E tu votas, tu não tens idade para votar mas calma, que eu também sei a idade que tu tens. Mas, por exemplo, quando são as eleições da Associação de Estudantes, tu votas? Sim, eu voto quando são as eleições da Associação de Estudantes, porque é uma forma ativa de participarmos na Associação de Estudantes mesmo que não façamos parte dela. É uma forma de escolhermos quem é que nos vai representar.